Então, boa noite a todas, todas e todos. Espero que estejam todos bem. É com alegria que continuamos mais um dia de mesa de relatos, experiências do webinário e curso de capacitação continuada Memória e Patrimônio do Rio Grande do Sul, Diálogos Transversais, que está ocorrendo desde o dia 1º de junho e se estenderá até dia 22 de julho. Este webinário é uma ação e realização do Colegiado Setorial de Memória e Patrimônio do Rio Grande do Sul, em parceria com a Secretaria de Estado da Cultura do Rio Grande do Sul, SENAC-RS, Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul, FAMURS, Escolas de Governo do Estado do Rio Grande do Sul, EGOV, tendo como apoiadores Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul, Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, Conselho Internacional de Monumentos e Sítios, Fórum de Entidades em Defesa do Patrimônio Cultural Brasileiro, Consórcio Público de Saneamento Básico na Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos, Conselho Estadual de Cultura, Conselho Estadual de Educação, Instituto Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IFAM, Ministério Público Federal, Defensoria Pública do Estado. Neste momento, então, na mediação dos relatos de experiência deste painel temático 4, Educação Patrimonial, Escolas e Espaços de Memória, teremos Cláudia Porceles Aristimunha, graduada em História pela URGS, especialista em Museologia, Patrimônio Cultural também pela URGS, mestre em História Ibero-Americana pela PUC-RS e doutora em Museologia Social pela ULHT. Trabalha no Museu da URGS, onde foi diretora de 2008 a 2020 e atualmente coordena a equipe de ações educativas no museu. É contigo, Cláudia. Sucesso. Muito obrigada, Letícia. Boa noite a todas e todes e todos. Eu estou super feliz de estar aqui nessa mesa, logo depois da nossa primeira mesa, com a professora Carmen e Sônia, e muito feliz por estar com esses convidados, as convidadas e o convidado, a Ana Cristina, a Daniela e o Daniel, que vão nos contar um pouco assim, das suas experiências em educação patrimonial, e também muito feliz de estar com vocês todos que nos acompanham, que se inscreveram para participar nessa programação. Queria dizer assim que o Colegiado Setorial de Memória e Patrimônio pensou com muita responsabilidade e carinho essa programação, porque a gente acredita, né, nós todos que somos membros desse colegiado, que é nessa troca, né, na possibilidade de sentir-se pertencente a esse mundo, a um determinado território, e quando falo território num sentido amplo, né, e na riqueza dessa diversidade que compõe a nossa sociedade, que a gente consegue aproximar, né, todos os projetos, fazer essas trocas, e isso tudo nos possibilita, no coletivo, como foi dito na mesa anterior, conseguir que a gente implemente políticas públicas no sentido da preservação do patrimônio, e não só na preservação, mas na divulgação. Bem, mas eu não sou a convidada dessa noite, e eu então vou passar então a apresentar as nossas convidadas e o nosso convidado. Hoje está com a gente aqui a Ana Cristina Mota da Silva, que é pedagoga formada pela URGS em 97, é especialista em alfabetização e letramento pela FAPA em 2003, é professora da Rede Municipal de Porto Alegre e participa do grupo de estudos Educação Antirracista. A Daniela Canitz, acho que é assim, né, que se diz? Canitz de Souza, é também pedagoga formada pela FAPA em 2000, é especialista em supervisão escolar pela FAPA também, em 2004, e é professora da Rede Municipal de Porto Alegre. Eu vou apresentar o Daniel quando chegar a vez dele falar, e eu só queria salientar que nós estamos aqui com essa importante participação de duas professoras da educação básica e de um professor também, além de arquiteto e urbanista, um professor do ensino superior. Nós todos temos, e quem não tem deveria ter, o maior respeito
por essa categoria, que é a categoria dos professores e professoras. Então, agradeço muito essa disponibilidade de vocês de participarem e passo a palavra para a Ana e para a Daniela. Eu gostaria de pedir, só fazer um lembrete, se alguém está entrando agora, para manter microfones e câmeras fechadas, para que a gente consiga fazer a gravação do evento, para poder disponibilizar para vocês todos depois, e para que não sobrecarregue o sistema também, tá? Muito obrigado, podem começar. Então, boa noite, todas e todos, né? Eu vou dividir a fala com a Dani, que foi um trabalho que nós desenvolvemos em 2018, mas em primeiro lugar, assim, eu quero dizer que é nosso contentamento e uma honra estar participando desse momento aqui com vocês, né? Tão importante de partilha de conhecimentos e para ver que a gente não está sozinho nesse momento que tudo parece desmontar, né? A nível então, tanto municipal, estadual, como federal, e a gente ainda está nesse momento de resistir, de resistência. E isso nos dá uma energia boa. Foi muito bacana ouvir os relatos, as falas da Carmen, da Sônia, e eu fiquei até nervosa, disse, e agora a gente vai falar depois delas, assim, né? Mas vamos lá. Então, eu e a Dani trabalhamos na Escola Municipal Professora Ana Iris do Amaral. Esse projeto ele foi desenvolvido em 2018, que se chama Voz dos Avós, a Ancestralidade em Mim, em Nós, junto com a comunidade indígena Guarani, da Tecoá Pindomirim, e a escola que fica inserida nessa comunidade, que é em Amandu, em Amapuã. Dani, tu consegue? Então, assim, a Escola Ana Iris já tinha desenvolvido outros projetos com essa comunidade, né? No livro do Curumim Contou, e é de Crianças e Infâncias, Olhares e Sabores. E tudo parte da Semana Cultural, que é uma atividade junto com o museu, que no mês de abril se faz a comunidade indígena abre para as visitações de escolas não indígenas, né? Então a gente tem uma formação anterior com o cacique, o pessoal do museu, e depois a gente tem esse dia de vivência na aldeia, e partindo dessa prática, dessa vivência mesmo, né, que é aprender com os sentidos e com sentido, a gente vai construindo o projeto dentro da Escola Ana Iris. Pode passar, Dani. Tá aparecendo? Sim. E assim, nós trabalhamos com crianças pequenas, de 8 a 9 anos, né, que foi o público desse projeto. São crianças que ainda estavam em processo de alfabetização e com a ideia, então, de trabalhar, além da sistematização da questão da leitura, do letramento e das produções textuais, também trabalhar com as questões dos povos originários aqui do Rio Grande do Sul. A ideia, então, era trabalhar com a ancestralidade baseado, enraizado na questão dos avós. Pode passar, Dani. Então, além de trazer as questões práticas da leitura e da escrita, também era buscar esses conhecimentos ancestrais e trazer os avós das crianças para dentro da comunidade escolar. Pode passar, Dani. Então, assim, como eu já até falei ali, né? Eu tô nervosa. Né? E era aproximar muito, porque assim, para os povos originários, né, como eles vivem na comunidade, todo mundo ali junto, todos participam de todos os eventos, para eles então é tudo muito comum, né? Ter o avô contando a história, tendo a avó ensinando o artesanato, né? Já para as nossas crianças, que a gente vive numa sociedade que parece que o velho tem que ser descartado, né? Porque tudo é novo constantemente. Então, a gente nosso objetivo também era fazer esse contraponto, de trazer esses conhecimentos das pessoas mais antigas, mais velhas, e enfatizar que esses conhecimentos, eles também são importantes. Pode passar, Dani. Então, nós começamos com a literatura infantil. O primeiro conto que nós trabalhamos foi o conto do Irapuru, com as versões, né? São duas versões aqui, eu trouxe só para ilustrar, que é uma versão do Maurício de Souza, mas existem duas versões desse conto. Pode passar, Dani.
Trabalhamos também com os escritores indígenas, né, bem no início do projeto, assim, mostrando, né, esses contos, essas histórias. Pode passar, Dani. Mas os livros que basearam muito foi Vovó que Disse, do Daniel Munduruku, e Meu Avô Apolinário, que traz essa questão dos avós, que conta essas histórias que trazem esses ensinamentos. Do Meu Avô Apolinário, é um livro que mexeu muito com as turmas. Lembro que a Dani também comentava assim, terminei a história com uma lágrima no canto do olho, porque todo aquele contexto do Daniel, eu já vou acelerar, né, dele falar com o avô e se reencontrar como indígena foi muito importante para as turmas. Pode passar, Dani. Depois de todos esses estudos, a gente fez a vivência da Semana Cultural, né, lá da aldeia, onde passamos o dia com as crianças lá. Pode passar, Dani. Lá eles almoçam, fazem os jogos, né, atiram arco e flecha, correm. Aqui o final da atividade, já tinham comprado artesanato e tudo mais. Pode passar, Dani. E como nós trabalhamos depois da aula, depois dessas vivências, né? Então, como foi um projeto, a gente teve a colaboração de outros professores também. Educador social, o professor Renan ensinou a tecelagem, fazendo com papel ali, mostrando como é que se faz, né? Pode passar. Eles trabalharam astronomia guarani com a professora Adriane. Pode passar. A professora de artes trabalhou grafismo. Pode passar, Dani. E agora eu vou deixar, então, a Dani falar a segunda etapa do trabalho. Né? Depois que a gente fechou com as questões ali dos povos originários, a gente começou a trabalhar com os avós das crianças, que eu vou deixar a Dani falar. Boa noite, pessoal. É uma honra estar aqui com todos vocês, principalmente com a minha colega e amiga Ana Mota, né? Que foi este ano de 2018 foi um ano muito marcante como professora, né? Na escola Ana Iris do Amaral, como colega e como pessoa também. Foi um ano muito enriquecedor, de muitas aprendizagens. E nós conversamos muito sobre essa questão, né, dessas aprendizagens significativas e as memórias afetivas que ficaram para todos. Com certeza, não só para os nossos alunos e alunas, mas para todas as famílias envolvidas e para todos os professores envolvidos. E eu posso dizer que também fica esse aprendizado na escola, né, para a escola, está na trajetória da escola Ana Iris. Então, partimos por uma questão, então, para trazer os avós dos nossos alunos para a escola. E a nossa primeira ação, que se tornou um evento muito acolhedor, um evento muito bacana, foi o Chá dos Avós. Nós aproveitamos lá o mês de julho, né, que tem o Dia dos Avós, e realizamos o chá na escola. Ali aparecem, né? Olha, gente, a aglomeração, coisa boa, né? Ali nós temos os alunos, nesse dia eram para os avós, né? As mães queriam muito, mas era uma homenagem à participação dos avós. Tivemos bisavós participando também, com um lanche coletivo trazido por eles. Claro que ficou tudo muito bem registrado, né? Todo esse carinho, todo esse afeto registrado em fotos. E neste evento, nós demos a partida também, o start, para as oficinas com os avós. Então, ali nós até apresentamos para vocês que essas duas turmas envolvidas de terceiro ano, a 31 e a 32, elas são turmas de educação integral na escola, eram turmas de educação integral. Então, as crianças entravam às 8 e saíam às 17. E nós realizamos muitos dos trabalhos em tempo regular de aula, né? E no tempo integral de aula, que é o turno complementar, no turno da tarde. E as oficinas começaram a acontecer neste turno complementar, onde os avós vinham conversar com as crianças e fazer alguma ação com a criança, algum aprendizado, algo que eles gostariam de compartilhar, né? De passar adiante assim para eles. Então, ali nas fotos nós temos os exemplos de brincadeiras de roda,
À direita, uma avó ensinando crochê para as crianças. Tivemos muitas culinárias, pessoal, muitas culinárias, muito bacana. Aqui as avós, né, então ali jogando com as crianças já à esquerda e à direita aquela aluninha que está sentada no chão é da avó ali que estava ensinando crochê antes, né? E ela mostrando todas as roupinhas que a sua avó faz, né, de crochê também. Momentos muito enriquecedores, daí vocês podem perguntar assim, tá, profs, né, mas todas as avós foram de todas as crianças, ou todos os avós? Não, nós tivemos crianças que os avós ou moram longe, né, ou não tinham condições de comparecer, mas o incentivo era que todos eram, naquele momento, netos ou netas daqueles avós que estavam nos presenteando com a sua presença. E isso, gente, nós fizemos ao longo de semanas, né? Não foi num turbilhão de uma semana, foi ao longo de semanas. Também trabalhamos, né, literatura de autores não indígenas. Eu peço para a Cláudia me avisar, porque eu não vejo o tempo, tá, Cláudia? Eu só vou te escutar, eu não consigo te ver. Tá. Obrigada. Então, autores, né, não indígenas também. Aqui nós temos Guilherme Augusto Araújo Fernandes e a velhinha que dava nome às coisas. Muito bacana, gente. Eles adoraram. E nós trabalhamos a colcha de retalhos. E nada mais bacana do que termos colcha de retalhos, né? Então, cada aluno levou para a sua casa um quadradinho ali, vocês vão ver, né, que depois aquele quadradinho viraram, aqui nós temos duas colchas, a colcha da A31 e a colcha da A32. Levaram para casa aquele quadradinho e podiam enfeitar como e com o que eles tivessem em casa, coisas significativas e principalmente com a participação da família, né? Então, essas duas colchas aqui foram expostas. E então, nós entramos na... Ana, se tu quiser participar aqui também, toca a ficha, tá? Nós tivemos, então, a questão do registro desse projeto no livro A Voz dos Avós, né? A ancestralidade em mim, em ti e em nós. Onde os alunos construíram os textos em duplas ou trios, né? Grupinhos, e também fizeram a ilustração. Então, ali eles falam do amor dos avós, falam sobre o artesanato que eles aprenderam, né, na aldeia, na vivência na aldeia com o professor Renan. A questão da astronomia marcou muito eles. E esses textos, né, depois de todas essas vivências que eles tiveram, que resultaram nesse livro, que também teve a colaboração da comunidade indígena da Yamandu e Yamapuã, da escola. E eles fizeram textos bilíngues, né? Pode ir passando, acho que também, Dani. Tá. Uhum. E o livro, ele foi lançado aí no museu, em dezembro, uma semana antes do Natal. Uma correria danada. Aí a apresentação do coral da comunidade indígena. E nós fizemos uma tarde de autógrafos, né, Ana? Foi o lançamento do livro, né? Isso, na tarde de autógrafos, e a gente teve a presença de muitas avós. Muito. Essa senhorinha ali é a dona Laurinda, que é uma Cunha da comunidade indígena. Ela é uma mulher sábia, né? Então, a gente teve a honra de ter a presença dela nesse evento, nesse momento tão importante. E, além da presença dela, ela ainda discursou, né, em Guarani. Nossa, foi lindo. E ela não é de se manifestar assim, né, Ana? Não. Então, foi muito emocionante. E a fala das professoras da escola também dizendo que neste ano letivo a escola Ana Iris se fez presente nos momentos da comunidade indígena, né? Que foi uma partilha de aprendizagens e conhecimentos e tudo mais, enriquecedor para todos, né? Porque acho que a gente ensina e aprende nessa dialética diariamente e nesse momento foi tudo muito intenso, assim. Porque mexer com as ancestralidades sempre tem esse valor afetivo, emocional, né? Aqui as famílias, com os bebês.
Eles estavam muito felizes, gente, muito orgulhosos, e as famílias também. Olha que bacana. Então tinha espaço ali para os autógrafos, né? E acho que vale ressaltar aqui, né, Ana, que não foi fácil. Este livro não foi assim, nossa, que tranquilo, né? Nós fizemos vaquinha online, nós fizemos conversa, né, com os colegas, com as famílias, com ex-colegas que estavam, para ajuda, porque precisa de investimento financeiro, né? E então, vale registrar também, neste momento, que nós não tivemos apoio da mantenedora, né, que é a SMED de Porto Alegre. A gente apresentou um projeto, mas não tivemos, assim, um apoio realmente. Tivemos que ir à luta, e daí nós fizemos várias ações para que ele realmente chegasse a essas famílias, tivéssemos o registro, então, que chegasse a todas as famílias, né? Todo esse trabalho que a gente foi realizando ao longo do ano, porque foi um trabalho para o ano de 2018. Exatamente, assim, a gente fez vaquinha online, né? E graças a Cláudia, a gente conseguiu com a gráfica da URGS o valor, assim, que contemplava o nosso orçamento, né? E essa ajuda foi muito importante para o livro poder nascer, para o livro poder existir, porque dentro dos outros orçamentos não se conseguia, e aí teve toda uma ajuda dos professores também para fazer a parte gráfica, que a gente não domina. Se fosse só a questão pedagógica, a gente conseguisse ficar só nesse trabalho, a gente estava muito feliz, assim, né? Porque o trabalho de sala de aula a gente consegue dominar, mas essas outras questões, assim, que tem que ir atrás de orçamento, que tem que conseguir o ônibus para a comunidade indígena poder participar, né? Que tem que conseguir o lanche, tu tem, né? O valor das camisetas. Então, toda essa dinâmica, ela é muito exaustiva, porque se a gente tivesse um recurso da mantenedora, que tivesse pelo menos a metade do valor ou um percentual, e a gente tivesse que ir atrás do restante, mas não partindo do zero, se não fosse a ajuda ali da Cláudia para conseguir a gráfica mesmo, o livro não teria saído, né? A gente te agradece muito, Cláudia, pela tua parceria. E acho que para finalizar, só essa citação da Eliane Potiguara. As crianças... Isso. Pode ler? Quer ler, Ana? Pode falar, Ana, pode falar. As crianças, quando nascem, herdam os conhecimentos dos avós, bisavós e tataravós. A maior gratidão das crianças pelos mais velhos e mais velhas é o respeito e o reconhecimento dessa herança ancestral. A Eliane Potiguara é uma escritora indígena, né? Então, achei que nós achamos assim que para esse momento, para fechar, então, com uma citação seria legal. Espero que vocês tenham gostado. A EVT, Cláudia, eu já tinha te dito isso. E obrigada pela escuta. Gente, eu recebi esse PowerPoint e eu não olhei assim, não já tinha dito. Juro que eu não vi o que estava escrito nessa última lâmina, denuncia a idade da pessoa, mas tudo bem, nessa última tela. Isso, ia dizer para te botar a tua imagem. Muito obrigado, Ana e Daniela. Na verdade, assim, quando a gente tem uma parceria, realmente foi por isso, quando eu digo a gente, o Museu da URGS, e eu notei que a Ana, quando apresentava, dizia o museu e não dizia qual era, porque ela está tão próxima da gente que parece que é o museu, assim, né? A gente tem um trabalho legal junto. Então, para quem não conhece o trabalho, era o Museu da URGS, e na verdade, a gente ajudou, para nós foi uma honra ajudar. Então, não é uma questão de... Nós é que agradecemos esse trabalho de vocês, e por isso mesmo vocês foram convidadas para apresentar pela riqueza do trabalho. Um trabalho que trabalha é bom, né? Um projeto que trabalha com o patrimônio imaterial, que é essa riqueza da ancestralidade, dos conhecimentos, e da oralidade também, né? Que é uma discussão que se faz no patrimônio, de poder registrar
esses conhecimentos desses sábios que são os mais velhos, e inclusive dando essa oportunidade desses alunos poderem também serem autores, né, dessa obra e nesse projeto. Eu vou deixar para a gente conversar mais sobre esse assunto, porque tem várias questões que já estão borbulhando aqui, provavelmente vai ter ali também no chat, mas eu vou passar para a apresentação do Daniel Pereiron, para que ele nos traga a sua experiência dos urbanistas mirins. Daniel Pereiron possui graduação em Arquitetura e Urbanismo, em 2004, mestrado em Engenharia Civil, em 2008, só um pouquinho que fechou aqui o tempo. E é doutorando em Geografia, todas essas formações pela Universidade Federal de Santa Maria. O Daniel é arquiteto e urbanista numa empresa de arquitetura, é presidente do Instituto de Planejamento de Santa Maria, é professor também, titular da Universidade Franciscana, e tem experiência na área de arquitetura e urbanismo, atuando principalmente com temas como conforto ambiental, acústica, desenho urbano, em área internacional, e patrimônio histórico-cultural. Então, Daniel, agora a gente está aqui só ouvidos para a tua experiência. Obrigado. Vamos ver se aparece a apresentação de forma correta. Ela está carregando. Primeiramente, eu queria agradecer o convite. É uma honra enorme estar aqui hoje participando de um evento desse porte, né, e apresentando esse tema que começou de forma tão despretensiosa, né, como quase uma brincadeira de tentar sair um pouco da rotina do dia a dia do estudo e planejamento, e que acabou tomando um porte e uma projeção, uma perspectiva que nós não imaginávamos, né? Tanto que estamos hoje aqui para falar um pouquinho sobre essa experiência. Antes de eu prosseguir, está aparecendo em forma de apresentação, tudo certinho? Está. Tá, ótimo. Então, só para contextualizar, né, o Instituto de Planejamento ele é uma autarquia do município, é como se fosse uma secretaria de planejamento, com a sua personalidade jurídica, né, e eu estou presidente do Instituto de Planejamento, eu estou no Instituto de Planejamento desde 2017, e metade de 2018 eu assumi como presidente, e sigo por hora. E para começar, eu queria só trazer essa reflexão que nós já trazemos ela internamente, mas vale a pena falar, que é a questão do olhar da criança sobre o espaço, né? Há um urbanista, se eu não me engano foi o Jaime Lerner quem disse, que a cidade, se a gente quer saber a receita de uma cidade ideal, basta perguntar para uma criança qual é a receita da cidade que ela gostaria, como é a cidade que ela gostaria de viver, né? E a criança, o que a criança gosta? Áreas verdes para brincar, para correr. A criança não se preocupa com o carro, ela quer caminhar na calçada, quer ter segurança. Então, a gente costuma, né, falar e refletir sobre isso dizendo que a cidade que é boa para a criança, ela é boa para todos, né? Então, a gente começa dentro das nossas discussões, dentro das nosso olhar dentro do Instituto de Planejamento, também olhando como o espaço pode ser melhorado e como a criança percebe esse contexto que nós vivemos hoje. Claro que todos esses estudos e essas discussões estão no âmbito aqui da cidade de Santa Maria, né? Mas valem para qualquer outra. Bom, isso aqui então só para manter, para a gente não perder referência, uma foto, né, aérea de Santa Maria. Então, nós somos uma cidade do centro do estado, com aproximadamente 300 mil habitantes. Uma cidade de porte médio, a gente costuma dizer assim, uma cidade de porte médio com problemas de cidade grande. Estamos apinhados num pequeno núcleo urbano, rodeado por morros, e com isso um adensamento que acaba provocando uma série de problemas urbanos comuns à cidade grande. Então, para quem não conhece Santa Maria, só para contextualizar, isso aqui é uma imagem do centro de Santa Maria, uma foto aérea do centro.
Santa Maria começa a ter o seu primeiro, ela tem 3 grandes movimentos de desenvolvimento. O primeiro é vamos dizer assim, a gênese do que hoje é a cidade, é um acampamento militar, que a gente chama Rua do Acampamento, né, ainda tem esse nome, a Rua do Acampamento, um acampamento militar lá em 1790 aproximadamente, com a comissão demarcadora entre as terras espanholas e portuguesas. Então, a partir desse eixo, né, é onde a cidade começa a crescer e começa a se desenvolver. Então, imediatamente após a Rua do Acampamento, nós temos a primeira avenida. Deixa eu ver porque que não passou aqui o... aliás, antes da avenida. O segundo grande movimento de desenvolvimento da cidade, ela vem com a chegada da ferrovia, né? Isso já entre 1885, 1900 e alguma coisa. A ferrovia chega e traz junto com ela uma onda, que foi a maior expressão de desenvolvimento que o município teve. E com a vinda da ferrovia, a gente teve um grande desenvolvimento e uma grande, né, já que o nosso assunto hoje é patrimônio histórico, um grande desenvolvimento nessa avenida principal da cidade, que é a Avenida Rio Branco, aonde estão os nossos prédios Art Deco, que hoje Santa Maria é considerada, talvez mais por nós do que qualquer outro local do mundo, como o segundo maior conjunto Art Deco do mundo, perdendo só para a cidade de Miami, na rua Ocean Drive. Então, são um número de casarões antigos da década de 30, ainda no estilo Art Deco, que compõem esse conjunto contínuo do Art Deco. Então, só para contextualizar o porquê, porque toda a nossa ação, que dá o nome hoje à apresentação do urbanista Mirim, teve esse contexto do centro histórico. Esse aqui em azul ciano é um parque, é o nosso parque central, o parque linear chamado Parque Itaimbé. Ele fica no que era antigamente um arroio chamado Itaimbé, que dá origem à lenda de Membuí, que é a lenda de fundação da cidade, que eu não vou entrar agora, porque daí eu me aprofundaria muito em outro assunto. Desculpe só um pouquinho, Daniel, isso, que tinha voltado para o slide inicial da tua apresentação. Opa! Vamos ver o porquê agora. Agora está numa grande Tá vista aérea. Google Maps, alguma coisa assim. Poxa. Está slide 4 de 25. Tá. E apareceram parece que saiu a apresentação. O que houve? Vou tentar de novo. Parece que eu perdi a... Perdão. Então, vamos lá de novo. Estamos no slide 4. Tá. Então, essa mancha... Apareceu de novo, né? Tá perfeito. Sim. Agora. Tá. Perfeito. Esse círculo luciano, então, é o que era o antigo leito do arroio Itaimbé, que hoje dá o nome ao Parque Itaimbé, que é um parque linear. E aquela setinha rosa é onde está a escola, onde fica a escola do SESC, ou, aliás, é o prédio do SESC, onde nós fizemos, então, o lançamento, o primeiro projeto piloto, que a gente chamou do Urbanista Mirim. Então, aqui eu aproximei só para mostrar. Então, aqui nós temos o prédio do SESC, ali o prédio do SESC, onde funciona o SESCinho, que é a educação infantil. Agora eles começaram esse ano de 2021 a ofertar o primeiro ano do ensino fundamental, mas até então eles só tinham 5 turmas do ensino da educação infantil. Então esse foi o nosso, vamos dizer assim, dado uma proximidade, porque a minha filha estudava lá, então nós tínhamos um acesso fácil à escola, então escolhemos o SESCinho para ser o nosso objeto piloto dessa proposta do Urbanista Mirim.
E para contextualizar o que foi o nosso percurso, o que foi a nossa área de intervenção, nas imediações fica a Vila Belga, que ela foi desenvolvida, foi uma vila operária feita pela companhia belga que detinha então o domínio da ferrovia, e naquela outra setinha vermelha, nós temos a estação da Gare. Então, tendo esse contexto do parque urbano, da Vila Belga e da estação da Gare, a antiga estação férrea, foi onde nós fizemos nossos passeios e intervenções com as crianças. Então, aqui tem uma imagem dessa primeira etapa de desenvolvimento, né, que é a ferrovia, aliás, a segunda etapa de desenvolvimento, que foi a ferrovia, e aqui uma imagem, uma foto da Avenida Rio Branco. Aqui a foto da Vila Belga, são todas as casinhas iguais, em fita. Hoje elas são propriedade particular, não pertencem mais à companhia, nem à estação férrea. E o terceiro movimento de desenvolvimento da cidade foi com a vinda da Universidade Federal de Santa Maria, que foi na década de 60, a primeira universidade federal a se instalar numa cidade do interior. E isso foi o que trouxe, continua trazendo o movimento e o desenvolvimento para a cidade de uma forma transformadora, né? Então, hoje nós somos um núcleo educacional para todo o estado, a região centro do estado, somos um núcleo de referência em saúde, etc., mas tudo isso, com certeza, dado a importância que a Universidade Federal teve a partir da década de 60. Então, para falar um pouquinho sobre a proposta do Urbanista Mirim, ele é um projeto, então, que surge a partir da reflexão de um dos planos, aliás, de um dos projetos constantes no plano diretor, que nós revisamos recentemente em 2018, e cogitamos, né, a possibilidade, então, de manter, e mantivemos, um projeto que era chamado, dentro do plano, Cidade Amiga das Crianças. Então, que eram formas de aproximar a cidade do público infantil e, né, tendo aquele conceito de que a cidade que é boa para as crianças é boa para qualquer pessoa. Então, esse foi, vamos dizer assim, o nosso ponto de partida. O projeto, então, ele tem como objetivo, né, compreender, trazer o olhar da criança sobre o espaço urbano, né, analisar o local onde elas vivem, a forma como elas se deslocam, tentando trazer um olhar mais humano, né, para o planejamento urbano, que por vezes, a gente sabe, ele acaba se distanciando muito do próprio usuário, né? Então, nós aplicamos uma série de metodologias junto a 5 turmas que começavam no nível 1 da educação infantil, né, com as crianças de 3, 4 anos e até aos 6 anos de idade. Então, conforme a turma e a idade, a gente mudava, escolhia uma temática ou outra de trabalho, né? Então, desde a cartografia, para os mais velhos, a gente trazia alguma coisa de mapas, para os mais novos era mais lúdico, mas então, só para vocês entenderem, um dos exercícios que a gente propunha a eles era desenhar o percurso que eles faziam, como eles entendiam, né, sem certo nem errado, o percurso que eles realizavam de casa até a escola. Então, a gente com isso conseguia perceber como o SESC ele é uma escola para diversos níveis de poder aquisitivo. Eles têm metade da turma bolsista, outra metade é paga, então a gente tem diversos estratos sociais. A gente conseguia perceber, conforme o número de detalhes que a criança imprimia nos seus desenhos, se ela vinha de carro, a pé, de ônibus. Então são leituras muito interessantes a serem feitas, diferente do que normalmente se faz numa roda de conversas com adultos, né? Então aqui tem alguns desenhos, alguns trabalhos que a gente ia desenvolvendo com eles. Então a gente pedia que eles localizassem, trazia um mapa, pedia que eles, mostrando, né, no mapa antes do passeio, os percursos, os marcos históricos, o que eles reconheciam e o que eles lembravam, né, o que eles tinham na mente mais presente deles quanto aos elementos principais da cidade. Aqui é uma das turminhas. Então foram aproximadamente 3 ou 4 meses, não me recordo o tempo preciso, de trabalho com eles. Aqui é a prof coordenadora do curso. Nós imprimíamos mapas e pedíamos que eles montassem uma cidade com colagens, né, com carros, postes, vias. Foi uma experiência muito legal.
E depois, quanto aos passeios, como a realidade do Sesquinho era uma realidade que o contexto deles estava imerso ali no centro histórico e eles estão do lado da rede ferroviária e ouvem o trem dia a dia, né, eu acabei criando um personagem que, como eu disse, Santa Maria, então, nasce do berço ferroviário. Eu me vesti de caixeiro viajante, então eu era o Bino, e eu estava à procura de um trem para voltar para a Itália, porque a minha mama estava me chamando, né? Estava me esperando na Itália. Então, todos os passeios, eles tinham o personagem guiando, e a gente viu que isso... Teremos de janta, meu rei. Oi? Eu tô fazendo pinhão. Ah, tá, achei que era Quer que comigo. tire uma pizza pra gente fazer? Rosana, teu Rosana, microfone desliga o tá teu aberto. microfone. E uma pizza vinha bem agora. E então o Bino à procura da mama e ao trem, então as crianças me levaram do local onde a gente estava, no Sesquinho, até a estação ferroviária para que eu pudesse pegar o trem, né, que o Bino pudesse pegar o trem. Isso criou uma cena com eles, criou uma aproximação fantástica, assim, é uma coisa que não tem preço. Claro que o Sesquinho era esse público de até 6 anos, né? Em 2020 nós tínhamos programado o início das atividades com os terceiros anos da rede municipal, né? De uma escola, não todas, mas de uma escola da rede municipal. Aí a gente ia pegar uma outra faixa etária, ia ter que ter uma outra articulação com as crianças, né? Aqui a gente parou para fazer, então, contação de histórias, para ver o reconhecimento da Vila Belga. Então, o pessoal contava um pouquinho do que era, explicava para eles o que era a Vila Belga. E a interação deles também com os moradores, né? Isso foi muito bacana. O pessoal vinha nas janelas, queria entregar doce para eles. Daniel, 5 minutos, mas Ok. fica tranquilo, tá? Tá bom. Aqui, então, na parte de contação de histórias, embaixo do trilho do trem, uma antiga ponte de pedra que, vamos dizer, onde ainda passava, né, por baixo passava o antigo leito do rio, então também nós parávamos e fazíamos o relato do que acontecia ali, o que era, contávamos a história da lenda de Membuí, né, que era a Índia Guarani, que se apaixona por um capitão militar, que, enfim, tem toda uma lenda, uma história, então aqui era a hora da contação de histórias também. E aí, por fim, eles me levaram até o trem, onde eu consegui pegar o trem e voltar para a Itália, onde nós concluímos o nosso passeio, e para nossa surpresa e gratificação, no final do ano passado, nós fomos indicados e recebemos o prêmio do CAU, do Conselho de Arquitetura e Urbanismo no Rio Grande do Sul, no ano de 2020, pelo projeto Urbanista Mirim. Então, como eu disse, uma ação que iniciou de forma despretensiosa, quase como um momento de relax, assim, para sair um pouco da rotina do dia a dia do planejamento urbano, acabou sendo um grande feito, né? A ponto de a gente receber um prêmio e hoje está aqui podendo expor para vocês um pouquinho dessa experiência. Então aqui está a nossa equipe que participou, parte da equipe, né, que participou do evento, da experiência, e a gente só não conseguiu, de fato, implementar essa rodada de 2020 na rede pública, porque a rede pública, ainda desde que parou, em março, ainda não retornou, né, com as atividades presenciais. Nós tivemos um único momento, mas foi numa rede particular, uma experiência online, remota, mas não chegamos a implementar a sistemática de trabalho que a gente vinha fazendo lá com o Urbanista Mirim, lá no Sesquinho. Então é isso, eu agradeço o convite, agradeço o tempo de vocês e fica aqui os contatos, caso alguém queira mais alguma informação depois. Obrigado. Obrigado, Daniel. Que maravilha de projeto também. Eu fiquei aqui imaginando as interações entre os dois projetos e as possibilidades, né, desse trabalho. Quero também destacar que os dois projetos foram apresentados em menos do que 20 minutos, nenhum dos dois projetos extrapolou o tempo. Até vou desligar antes que comece a tocar aqui, só um pouquinho, que eu botei um cronômetro para cuidar.
Pois é, Daniel, que coisa. Esse projeto saiu assim, tu pensou individualmente? Tu teve essa ideia ou tu... Na verdade, o projeto Urbanista Mirim, ele existe concebido pelo IPUC, que é o Instituto de Planejamento de Curitiba. Então, eles têm uma ação, claro, a gente não chegou a aprofundar quais foram as metodologias, eu sei que eles trabalham a cartografia, trabalham coisa, então a gente olhou, se inspirou para essa experiência deles, mas o meu olhar com as crianças, ele já aconteceu em 2018 com um livro que eu e mais 2 colegas escrevemos para o público infantil, assim, esse público até os 10 anos de idade, falando sobre o centro histórico para as crianças. Então, é um livro de atividades, né, de mapeamento, de colorir, com origami, enfim, tem uma série de atividades tentando trazer para o público infantil um pouquinho desse, né, contextualizar o patrimônio histórico do centro, do nosso centro histórico. E o livro se chama Lelé João de Barros, Arquitetando Histórias. Então, parte toda a narrativa de um João de Barro, que é o pássaro arquiteto, que se instala numa árvore ao lado de um casarão eclético tombado no município. E aí vem toda a história. Daniel, bota, mesmo que seja específico da cidade de Santa Maria, depois coloca os dados ali no chat para o pessoal conhecer, procurar. Tá bom, coloco, tá? sim. São 2 projetos incríveis que eu acho que é o que define a nossa discussão no colegiado setorial e também as nossas discussões individualmente como profissionais que somos membros desse colegiado de diversas áreas, né? É um colegiado que é plural, mas é incrível, todos nós temos essa discussão e a gente coloca a importância da educação no sentido, né, de preservação de patrimônio, de conhecer esse patrimônio, de descrever, de perguntar, da curiosidade, da investigação. E os 2 trabalhos são trabalhos que pegam exatamente a formação inicial dessas crianças, né, a educação básica, e isso acaba sendo inesquecível para essas crianças na sua formação ao longo da vida, né? Isso vai ser para sempre. E é um pouco parecido com aquilo, inclusive, que acho que a Sônia que estava falando, que o menino disse que ele foi um arqueólogo, né? Qual era o sentimento dele? Que ele estava sendo um arqueólogo. Eu acho que isso desperta para possibilidades, né? No caso do projeto da Ana e da Daniela, para a possibilidade de escrever, de contar sua própria história, de conhecer outras culturas. E no caso do Daniel, a própria vontade de ser um arquiteto, né, de pensar a estrutura de uma cidade, de conhecer isso, esses caminhos que vão e voltam, e os caminhos, inclusive, a pensar sobre esses caminhos, né, porque se a gente for discutir sobre o delineamento das cidades, eu vou me meter numa área que não é a minha, eu não sou arquiteta, eu sou historiadora, mas o urbanismo determina certos caminhos, mas a vida da cidade acaba subvertendo, às vezes, esses caminhos, né? E então, assim, às vezes tem um trajeto que foi pensado para diminuir a distância entre um ponto e outro, mas a vida dessa sociedade se faz por outro caminho, né, que não é o estabelecido pelo urbanista. Então, eu acho que é muito importante também pensar sobre isso, e essas crianças têm essa oportunidade de entender os fluxos da cidade, né? Eu achei muito linda. Aliás, fiquei com saudades de Santa Maria, aquela foto linda à noite ali, me deu vontade de voltar a Santa Maria. Eu vou começar a passar para vocês, e claro, vocês podem fazer perguntas entre vocês também, né, sobre os projetos. Como sempre, está cheio de elogios, projeto lindo, parabéns, experiência linda, que maravilha, mas o que mais apareceu foi que, em relação ao projeto da Ana e da Daniela, foi as pessoas que se emocionaram com o projeto, se emocionaram com a colcha, e aí tem algumas perguntas. Colocaram que é um belo exemplo de interação, e isso serve para os 2 projetos, não é? A Rosana disse, na constituição das novas formas de famílias, o papel de apoio dos avós como cuidadores das crianças da família
apesar de ser negligenciada, é fundamental. E aí, parabenizo a vocês por esse projeto. E aí, uma pergunta da Letícia. Houve interação entre os avós, aí para vocês, né, Dani e Ana, houve interação entre os avós dos povos originários com os avós das escolas, dos alunos da escola? Tá? Só anotem aí que eu vou ler mais algumas, tá? A Angelita pergunta, Ana e Daniela, a criação da colcha de retalhos é de grande sensibilidade, fiquei emocionada. Acho que ela há alguma possibilidade, ela depois coloca mais coisas, né, dizendo que ficou emocionada, que é muito lindo a construção do livro também, onde os alunos e as famílias são protagonistas, mas a pergunta é se há alguma possibilidade desse projeto expandir para outras escolas. E aí eu acho que nessa pergunta entra numa questão fundamental, que é o apoio, né, do Estado e das instituições, no caso do Daniel, não só o Estado, mas também as instituições privadas que participam, né, desses projetos. Deixa eu ver o que mais. Que legal a Cristina colocou que legal o agente ferroviário. Na verdade, era o passageiro, né? Daniel, uma pergunta para ti, da Angelita também. A tua representação, não é pergunta, eu acho que é só comentário. A tua representação como caixeiro viajante está incrível. Com certeza os alunos aprenderam muito. Eu também achei o máximo aquela representação. Mas a principal lição é não fazer isso no verão, porque eu fiz em novembro e dezembro. Aí na próxima eu vou deixar para o inverno. Acho que essa época de maio e junho é melhor. Sim, mas eles, tanto que a minha filha estudava lá e depois sempre no dia a dia, na hora de levá-la ou buscá-la no colégio, era aquele momento, né? Eu deixei de ser o pai da Bibiana e passei a ser o Bino, o caixeiro viajante, né? Então eles, mesmo eu não estando vestido, eles se relacionavam sempre com o personagem, né? É muito legal. Não, mas é uma marca, é um sinal do quanto marcou, né? Do quanto marca essa trajetória dessas crianças. Vocês querem responder essas questões enquanto eu vou pegando mais outras? Pode ser. Assim, em relação à interação dos avós com a comunidade indígena não teve como. Porque essa comunidade é em Itapuã e é bem longe da escola. Nossa escola fica atrás da Papa. Assim, só para ter uma ideia, né, de localização. Quem não é de Porto Alegre é, assim, quase 2 extremos da cidade. E a aldeia fica em Viamão, né, então é outro município. É um reino tão distante, até quando a gente se deslocou da escola para lá, eles passam o tempo todo. Falta muito. A gente já está chegando. Naquela expectativa, porque são alguns quilômetros. Por esse motivo não teve como, né, de ter contato assim. Mas a gente teve muita interação dos avós, das crianças, até deixa depois a Dani falar também. E no começo a gente ficou com medo assim, a gente vai abrir esse espaço, eu acho que não vai ter avô, né? Eles não vão querer participar. A gente mandou uma fichinha para casa dizendo se eles tinham interesse. E choveu. Algumas semanas nós tivemos 2 oficinas, tivemos que encaixar porque a gente não ia dar conta, né? E depois tinha avós querendo retornar para fazer. Vou deixar a Dani falar um pouquinho também. E outros avós que num primeiro momento não agendaram, né? Não se colocaram, ao chegar em casa, seus netos, e contando que os avós tiveram na escola e o que fizeram, nossa, também correram para fazer seu agendamento e também deixar a sua participação, né, na escola. Realmente foi muito bacana. Quando a colega pergunta, né, se há possibilidade de expandir, né, para outras escolas, tudo o que a gente quer, né, é que a gente possa expandir e que a gente possa trabalhar com outros espaços, em outras escolas, né, também, e trazer e trocar experiências, assim. Esse é um projeto foi um projeto de 2018, né?
Inclusive, já posso fazer um comercial aqui, que esse livro está à venda, né, Cláudia, né, Ana Mota e Daniel. Então, o livro A Voz dos Avós, gente, ele existe ainda para venda, né? Bota o link já aqui no chat, vamos fazer uma merchan. Então, é um projeto, e temos, assim, a Ana Mota, em anos anteriores... Eu quero. Oba! Eu quero, depois da pizza. Tá bom, valeu. Adorei, Rosana, adorei, viu? Querida. Desculpa aí, mas... Tudo bem. E temos outros livros, a Ana até chegou dizendo, né? A Ana participou de outros projetos em outros anos, então tem outros livros também, gente, da cultura indígena, né? Que foi trabalhado anualmente, porque esses projetos, eles não são aqueles projetos de 15 dias, de um mês, como eu falei, lá são projetos de um ano. E foi projeto de um ano, e os outros que a Ana Mota participou tão belamente também... também foram de um ano de trabalho para o que era significativo, né, Ana? Naqueles momentos, para aquelas crianças e para aquelas famílias. Então, nós temos aí o Curumim Contou, que a Ana falou também, né, que é um outro livro maravilhoso. E o outro, Ana, qual é? Ali é o Curumim Contou, ó. É o Crianças, Infâncias, Olhares e Sabores, que daí a temática foi o que é ser criança na Escola Ana Iris e o que é ser criança na comunidade indígena. Isso. Então, gente, muito bacana, assim, todo o trabalho. E eu vou novamente falar sobre o que fica de aprendizagens para todos, não só para os nossos alunos, né? Mas o envolvimento das famílias, o envolvimento de todos. Vocês viram ali os nossos colegas participando, né? Então, muito bacana, muito. E a vivência deles, nós mostramos ali algumas fotos, né? Mas a vivência deles na Semana Cultural promovida pela aldeia. Foi maravilhoso, né, Ana? Até vou dizer bem rapidinho aqui, sem querer tomar tempo, mas eles chegavam lá e eles estavam querendo ver o quê? O índio de folha, né? O índio com somente cocar colar, o índio, e eles encontraram índios e índias de roupas como a gente, né? Que tem celular, que tem lá uma anteninha Sky em alguma das casas, né? Que não necessariamente são as ocas. Então, um aluno disse, como foi, Ana? Onde estão os índios? Ele queria saber onde estão os índios. Então, a gente também um trabalho de desconstrução, né? Do que se coloca pelo Dia do Índio, né? Daí pinta-se as crianças todas lá, saem as crianças todas pintadas, né? Com algumas questões que a gente precisa avançar nessa discussão e trazer para as nossas crianças assim também. E assim, né, eu falar bem rapidamente também, apesar de existir uma legislação, que é a Lei 11.645 de 2008, né, que é obrigatório o ensino tanto das questões indígenas como das africanidades, a gente ainda acaba pecando muito, né? Essa semana ainda ouvi numa atividade da URGS também, do Colégio de Aplicação, o Edson Caiapó falando que a legislação parece que fica só no papel, né? Porque não existem ações que promovam, né, que ela se efetive nas práticas. Então, a questão indígena, ela é lembrada lá em abril e depois só em abril do outro ano, né? E o quanto a gente tem que aprender a valorizar esses conhecimentos ancestrais dos povos originários. Aqui no Rio Grande do Sul, nós temos as etnias Guarani, Caingangue, Charrua, Xoclém tentando voltar, né, na retomada. Tomara que dê certo, porque foram colocados para fora do território, se deslocaram para Santa Catarina, agora eles estão nessa retomada novamente. Então, todos esses conhecimentos que se tem e que às vezes a gente se perde nesses estereótipos, né, que o índio é o selvagem, é o que ficou no passado e que a gente precisa desconstruir para poder avançar. O Daniel Munduruku, ele tem uma fala que eu gosto muito, né, que a gente tem que valorizar o presente e que os conhecimentos eles têm que ser lançados como uma flecha. Então, é de lançar, né, para frente. E a gente só vai aprender a avançar se a gente retomar desse passo para trás, né, e aprender a valorizar esses conhecimentos, a respeitar essas diferenças. Então, eu
eu sou encantada por esses conhecimentos das comunidades indígenas, né? Eu acho necessário. E o quanto é importante também para as nossas comunidades, porque lá no meio do projeto a gente começa a ouvir dos nossos alunos no canto de ouvido assim, professora, a minha avó é índia, né? Então, que parece que era uma coisa meio ofensiva, né? Assim, de origem indígena, né? E depois, com o desenrolar do projeto, eles vão se dando conta o quanto isso também é importante para o reconhecimento da história da própria família, né? Então, nós tivemos até em 2019 um aluno que diz, professora, o meu avô era índio. Daí eu disse, mas eu não sabia que o avô tinha falecido. Eu disse, não, mas o avô não faleceu. Então, amor, ele não era. E aí a gente descobre que o avô, né, era da comunidade lá de Nonoai, um caingangue, que morou em comunidade indígena, foi para a escola lá, né, Dani? Esse foi em 2019. Fez uma fala com as duas turmas, assim, eram mais de 50 crianças numa biblioteca e um vô. E a gente não ouvia uma criança. Isso. Porque eles estavam ali concentrados ouvindo a fala daquele vô, falando das suas vivências na comunidade indígena lá em Nonoai. Então, eu acho que assim, esse projeto, ele não precisa ser assim, alguma professora gostou de alguma parte, pode adaptar, não precisa ser tal qual, ou um projeto que seja mais, porque a gente sabe quando trabalha com projeto, pensa numa coisa e daqui a pouco ele se desenrola e vai para outro caminho, mas fica aqui essa fala de quanto é importante trabalhar com esses conhecimentos, sim. Muito bom, Ana. Exatamente isso que eu estava pensando aqui, porque tem uma pergunta também se o projeto Urbanista Mirim se mantém e se poderia ser replicado em outras cidades. Antes até do Daniel falar sobre isso, independente dessa possibilidade existir, eu acho que esses momentos de troca são especialmente importantes e revigorantes para que os projetos possam inspirar outros trabalhos, outras possibilidades, mesmo que não seja exatamente replicado, né, em outra cidade ou em outra escola. Daniel, você quer responder essa do projeto Urbanista Mirim? Sim, a gente tinha o planejamento, estava já organizado com uma das escolas da rede municipal para fazer durante 2020, esse eu não sei se eu falei, mas o Urbanista Mirim foi em 2019. Em 2020 nós começaríamos então no terceiro ano, que é o ano que eles tratam da cidade, né, fazer numa escola do município, e aí veio a pandemia. Então, assim, nós estamos em stand-by até então. Mas a nossa intenção é continuar com o projeto, não parar mais. Todo ano, pelo menos, programar no primeiro semestre uma escola, segundo semestre outra escola, e rever algumas metodologias, né? Porque a gente foi testando, como era a primeira turma, então a gente viu que com os pequenos alguma coisa dava certo, com os mais velhos tinha que ser outro tipo de atividade, já com os terceiros anos também vai ser uma experimentação. E a nossa ideia, depois de um tempo, era montar uma metodologia, né? Escrever um artigo, publicar alguma coisa mostrando qual foi a metodologia, o que deu certo, quais foram os dados, as informações que a gente coletou. Na verdade, o objetivo, o início de tudo, era a busca pela informação, né? Nós buscarmos a informação com as crianças, como elas percebem o espaço, como elas querem o espaço, né? Então, o SESC estava, como eu disse, inserido numa realidade que era centro histórico, no final de um parque urbano. Então, assim, é um parque urbano que está muito defasado, precisa de muita intervenção. Então, reconhecer a questão, né, de como eles percebem, o que eles têm de carência para uma possível retomada desse, né, uma revitalização desse espaço. E o centro histórico aqui está passando por uma série de medidas de requalificação. Então, agora, a gente se colocando numa outra escola, em um outro contexto, aí toda a metodologia tinha que ser reestudada, né? Então, essa escola ficava na borda de uma área periférica, já com uma carência social muito maior, né? Então, a nossa turma ali, a equipe que é voluntária dentro do Instituto de Planejamento, né, que queria participar, ou que tinha afeição pelo projeto, foi fazer uma capacitação com uma prof antes, porque ela, né, dizendo, olha, que a realidade é outra, vocês vão encontrar crianças na terceira série que ainda não estão alfabetizados, ou que têm, né, uma série de dificuldades,
talvez diferentes do que vocês encontraram lá no Sesquinho, que não é particular, mas enfim, ela é uma, né, tem dos dois universos, das duas realidades. Então é isso, é um projeto que não está finalizado, bem pelo contrário, ele tem, acho que, muito potencial, né, e desejo que depois de passada a minha estadia pelo Instituto de Planejamento, que os próximos presidentes mantenham, pelo menos assim, incentivando a equipe, né, porque não é nada imposto, é extremamente voluntário, né, que mantenham. Microfone desligado, Microfone, Cláudia. Claudinha. Agora Ai, foi tua meu vez. Deus, aquelas coisas que sempre acontecem. Não, de qualquer forma, mesmo que tomara que não, isso não aconteça, a tua participação aqui, Daniel, e esse relato dessa experiência pode incentivar várias metodologias que, mesmo não estando escritas, registradas como uma metodologia completa do projeto, podem ser replicadas em escolas com trabalho de geografia, com todas as áreas, né, a construção daquele mapa de ida e volta, né, todas esses processos do projeto todo do urbanista mirim, eles são inspiradores para que a gente trabalhe com patrimônio. E com patrimônio, inclusive, que a gente poderia chamar apenas de pedra e cal, mas que revela justamente o que a gente quer que seja o patrimônio, que é a vida, né, desses espaços, desses territórios. Eu vou aproveitar tem alguns outros comentários. Tem um convidado, eu ia fazer uma colocação, mas tem uma convidada de Minas Gerais. Tá, ó. Sou de Minas Gerais e estou encantada com os projetos aqui apresentados. Trabalhos valorosos e muito lindos, viu? Alcançaram Minas Gerais, os 2 projetos. Tinha alguém, eu queria colocar uma questão que, assim, quero dizer que os convidados foram convidados pelo colegiado, né? Então, é só porque eu conheço a Ana, a Cristina e a Daniela que, assim, fui citada, mas o colegiado aceitou essa indicação porque achou importante esses projetos. Assim como o Daniel também foi indicado por um de nós e foi aceito também. Mas, por conhecer o projeto da escola na Íris, eu queria também reforçar isso. Aliás, eu não sei se vocês botaram, porque eu não tenho tempo de ficar indo no chat e voltando, estão me passando as perguntas aqui. Vocês colocarem lá os nomes dos livros e um contato também para vocês poderem vender esse do A Voz dos Avós. Mas eu tenho que explicar 2 coisas. Assim, é que esse projeto com os outros temas que elas trabalharam, é um projeto, vocês podem ver que é um projeto permanente de diversidade cultural, né, praticamente, porque cada ano é um tema que é discutido na escola, mas que visa discutir, entender as culturas dos diversos povos indígenas, as cosmovisões, né, dos diversos povos indígenas, como um patrimônio nosso também. E essa é uma defasagem que nós todos temos aqui, não sei se vocês concordam, Daniel, Ana e Daniela, que nós todos aqui temos sobre a nossa própria origem, né? Nós saímos daqui do Brasil e vamos para outro país e nós não sabemos falar sobre os nossos povos tradicionais. E na universidade, por exemplo, nós temos estudantes de países da África que participam do nosso período lá do salão de extensão e eles falam tudo, qual é a comida, qual é o idioma, qual é o grafismo, localização. Então, assim, nós não sabemos, nós somos totalmente ignorantes das nossas origens. Então, esse trabalho tem um valor, esse de trabalhar com as comunidades indígenas, mesmo distantes da escola, tem um valor, assim, imensurável. Mas, quando elas citaram que foram nessa vivência na aldeia Tecoá Pindoamirim, com essa comunidade Mbiá-Guarani, há que se ressaltar que esse projeto, apesar de ser oferecido para as escolas via Museu da URGS, ele é um projeto totalmente pensado e apresentado para o museu pela comunidade indígena Mbiá-Guarani da Tecoá Pindoamirim. Eles, a partir de uma relação com o museu, a liderança deles nos procurou e trouxe o projeto já escrito.
E nós só fizemos nós viabilizamos, porque o nosso contato com as escolas é muito mais rápido e fácil do que eles lá da TECOA. Então, isso tem que ser registrado, assim, inclusive para que outras escolas pensem que também podem se aproximar dessas comunidades e pensar em projetos, como disse a Ana, a partir da sua realidade, né, e tudo mais. Mas eu fico pensando o que vocês teriam a dizer dessa importância? Uma mesma pergunta que já aconteceu para a Carmen e para a Sônia. Qual é o posicionamento de vocês sobre essa formação, essas deficiências da nossa formação e da necessidade desse trabalho com patrimônio, como o projeto, né, do Daniel, dos urbanistas mirim e do A Voz dos Avós, por exemplo, né? Na formação da gente, se nós tivéssemos sido crianças e tivéssemos tido essa oportunidade de participar de projetos como esses, qual seria, que benefício vocês veem nisso? Eu acho que temos uma deficiência histórica, né? Como tu vinhas falando, a gente reconhece talvez como positiva a nossa ancestralidade quando de migração, né? Italiana, portuguesa, alemã, e relega qualquer outro tipo de ancestralidade indígena, como se fosse algo negativo, né? Como né, o relato das meninas ali, quando depois da experiência o menino disse: meu avô é índio, quer dizer, né? E a questão de patrimônio, seja ele patrimônio histórico, cultural ou né, qual tipo, eu acho que a dificuldade que nós temos hoje em ter que explicar e defender o patrimônio mostra justamente essa deficiência que nasce lá na escola. Então, quando a gente escolheu fazer o livro do Lelé, que é um livro simples, né, uma coisa assim que a gente mirou na criança, porque eu e mais uma das duas colegas temos filhas da mesma idade, então vamos escrever esse livro para esse público, na verdade mirando nos pais, né? Porque a criança é o principal vetor, é a criança que vai formar a pergunta. Então, na verdade, a gente educar os pais é muito difícil, mas através da criança ela consegue, né? Então, desde a educação, isso a gente vê desde a educação de sustentabilidade na escola, né? Tudo isso parte da criança e a criança cobrar em casa, né? Vamos separar o lixo, não vamos misturar, vamos botar a garrafa e o vidro aqui, o papel aqui. Então, a gente vê que é por aí, né? Se não começar pela criança, ela é o primeiro vetor e ela vai ser o futuro adulto. Enfim, uma luta árdua, mas há que ser feita. Ana, Daniela? Eu acho que a primeira questão é descolonizar, né? É trazer a reflexão dessa questão da nossa colonização, que coloca como uma única cultura, uma única forma de rezar, uma única forma de se colocar, né? E trazer o quanto foi negligenciada essas culturas, essas nações indígenas, que o Brasil é um lugar de nação indígena, né? Nações, são várias, são mais de 300, com mais de 200 línguas faladas ainda hoje, né? E antigamente era uma terra de 1000 povos, né? Então, de todo o massacre que foi formado esse povo, negligenciado, que somente na Constituição de 1988 que eles conseguiram, né, ser considerado como cidadão brasileiro, que até antes disso, né, não podia nem falar a sua língua, não podia batizar o seu filho com um nome de origem, né? Então, nós temos uma dívida histórica. E eu acredito que através disso a gente também vai valorizar a nossa própria história. Como disse a Cláudia, a gente não tem ideia das nossas origens porque elas foram apagadas, elas foram arrancadas da gente, né? Então, acho que o dever da escola é buscar, assim, buscar essas raízes, buscar esses conhecimentos, para a gente também ter uma ideia de formação de povo, de saber sobre as nossas culturas, sobre as nossas origens,
Porque não é muito bonito ver a cultura lá fora e a gente achar que a gente não tem cultura. A gente tem uma síndrome de vira-latas, mas essa síndrome de vira-latas, ela vem da colonização. Porque tudo que é de fora é bonito e aqui o samba é coisa de, né, de gente pobre, de gente sem cultura. O próprio funk, que hoje é da periferia, que é culturalmente, ele tem uma trajetória, ele tem um papel social, e a gente faz o quê? Preconceito com funk. A gente negligencia, a gente rotula, né? Então eu acho que passou da hora da gente trabalhar, resgatar isso e valorizar, porque só o conhecimento vai derrubar o preconceito. E enquanto isso não acontecer, vai continuar se queimando o indígena, né? Os corpos negros sendo alvos de balas perdidas, como ontem aconteceu, aquela situação terrível, né? Os corpos indígenas vulneráveis à Covid, assim, como, né? Como se fosse sem importância para a sociedade, né? Então, acho que já passou da hora da gente ter esse trabalho sério dentro das escolas. E que assim, né, a gente, voltando na questão até que eu falava antes, de que o índio, o indígena, na verdade, eles encontraram o indígena como pessoa, não como que está lá no livro, né, no livro de pintar o índio, vamos pintar, vamos fazer, vamos colar ali peninha, vamos fazer... Não, eles encontraram a pessoa, né? Eles viram o cacique do índio, o cacique da aldeia, eles conheceram a dona Laurinda e eles ficavam quietinhos perto dela ali quando passavam, porque, né, da pessoa sábia que é simples e sábia do jeito que é. E eu penso, nós pensamos aqui, tenho certeza a Ana também, é nossa obrigação enquanto escola disponibilizarmos para esses estudantes vários materiais. Né, que nós possamos fazer várias reflexões com eles e não apenas pintar e cantar a música da Xuxa, digamos aí, né, assim. Então, nós precisamos trazer vários materiais. Eu vou dizer para vocês, meus colegas aqui, eles tinham o Daniel Munduruku, né, Ana, como um parceiraço deles, o Daniel Munduruku, que eles não tiveram a oportunidade de conhecer pessoalmente, mas eles ficaram tão envolvidos com os livros dele e tão emocionados com o meu avô Apolinário, que é quando o Daniel Munduruku, porque ele tinha muita vergonha de ser o índio, né? E ele tem um aprendizado com aquele avô, tem uma emoção tão linda naquele livro, é tão profundo, e a gente faz um trabalho assim que não dá para chegar e ler aquilo numa vez só, né? Tu faz um trabalho com aquelas crianças, e a nossa obrigação trazer para as crianças vários materiais, vários autores. E por que a gente colocou ali, né, pessoal, tantos autores indígenas para começar? Porque eles não imaginam que os indígenas possam ser médicos, que possam ser professores também, que possam ser autores, né? Eles não imaginam isso, eles só acham que está lá na floresta caçando, pescando, né, se alimentando, e era isso, assim. Então, é nossa obrigação trazer para esses nossos estudantes, né, e daí em todas as idades que eles estejam aprofundando as condições que a idade oferece, né, essas reflexões, trazer outras experiências. E é claro que eu posso dizer aqui para vocês, gente, é sair da caixa, né, Ana Mota? É sair da zona de conforto, é ir para o debate, é ir para a reflexão, é estudar, né, nós também, sempre estarmos abertas também, né? E sempre trazermos também para dentro da escola aquela questão do convite ao colega, né? A abertura ao colega, porque este ano foi um projeto, em 2018, lá era a Dani, era a Ana Mota, a 31, a 32, e os professores que trabalhavam com aquela turma se inseriram, mas que no próximo ano pudesse ser com mais professores, com mais temáticas, para que não ficasse centralizado e que não continue centralizado no terceiro ano, quando eles cheguem no terceiro ano. Né? Nós temos obrigação de trabalhar aí os povos originários, temos a questão das africanidades, né? E tem que trazer isso para dentro da escola também. Eu acho que se eu fosse aluna da A31 e A32, gente, eu ia ser muito feliz também. Eu fui uma professora muito feliz naquele ano, né? E acho que como aluna, nossa, eu não me lembro lá nem um pouquinho de ter uma memória afetiva que se aproximasse dos indígenas como a gente teve em 2018, como eu tive como professora.
O que eu me recordo da época de escola era o índio de penas e cocar, né? Aquela coisa. E o pior, Daniel, que isso se repete quando a gente vira adulto na universidade. Eu levei uma turma da história para uma comunidade indígena e teve alunos que vinham perguntando, mas onde é que estão os índios? Essa comunidade aqui não é indígena, porque tinha casa normal, estavam todos vestidos. Olha só. Estudante de história. Eu quase desmaiei dentro do ônibus quando eu ouvi aquilo. Mas segui firme. Gente, eu teria muitas outras coisas e o pessoal está só elogiando, assim, eu acho que foi uma grande oportunidade para as pessoas conhecerem esses dois projetos. Eu acho que os dois trabalham com questões que nos são negadas ou são negadas para os estudantes nas escolas, porque eu também não vejo na educação básica um trabalho que trate da construção da cidade, dos prédios, assim profundamente como esse trabalho, como esse projeto dos urbanistas mirins trabalha, né? Essa questão do ir e vir, isso tem muito a ver, a gente sabe das deficiências da maioria das pessoas com a localização, né? A gente passa por toda uma escolarização e até por uma escolarização superior, e a gente tem sérias dificuldades de localização, de geolocalização, e eu acho que esse trabalho do Urbanistas Mirins até para além da questão do próprio patrimônio, dessa consciência em relação à cidade, de pertencer à cidade, ele também ajuda nessa questão da geografia e de entender a localização e também de se sentir pertencente a essa cidade, assim como eu já tinha falado do projeto dos avós, nos coloca também frente a frente com essa riqueza que é a diversidade cultural. Eu acho que a nossa maior riqueza, né, até pelo tamanho do nosso país, dessa diversidade cultural que forma nosso povo, né, brasileiro. Assim. Mas a gente está se aproximando do final e o relógio já está avisando que a gravação vai terminar. Então, nós vamos ter que... Eu queria só falar mais uma coisinha que eu lembrei agora, assim. O nosso projeto, ele também foi premiado. Verdade. Nós temos o segundo lugar na Fundação Nacional do Livro Infanto Juvenil para obras de escritores indígenas, só que nós não fomos liberadas pela mantenedora, ou foi uma questão tão burocrática que a gente não conseguiu viajar para ir receber o prêmio. Mas o prêmio é nosso. Querendo ou não, ele é nosso. Tem que botar no currículo do projeto, então. Verdade. Bela lembrança, Ana, é verdade. Então, assim, infelizmente, eu ficaria a noite inteira aqui conversando e creio que o público também gostaria também, né, de continuar ouvindo vocês pelos elogios que eu vi que apareceram nos comentários do chat, mas a gente vai se encaminhando para não perder porque nós vamos disponibilizar depois, não só para quem já assistiu poder rever e refletir sobre isso, mas para o público que não participou, como uma forma de contribuição do Colegiado Setorial de Memória e Patrimônio, de educação também, de formação para o patrimônio, né? Educação patrimonial e de ligação, né, da nossa sociedade com as riquezas das nossas escolas, das nossas cidades, do nosso Rio Grande do Sul. Muito obrigada, eu agradeço muito a presença de vocês, a disponibilidade de vocês terem aceitado o nosso convite e de virem nos apresentar um pouco desse projeto, trocar com a gente. A gente já fica com vontade de participar de todos eles. Uma boa noite, eu acho que vai ter uma finalização aí das colegas, não sei qual das duas vai fazer, se a Angelita ou a Letícia, mas fica o meu agradecimento. Letícia, queres fazer. encerrar? Posso Ok. fazer. Então, é com imensa alegria e com imensa gratidão que nós encerramos essa noite, com muito aprendizado e muita ancestralidade. Na próxima semana nós teremos mais uma rodada de mesas, relatos de experiência, com painel temático número 5, tendo a cultura dos povos originários como tema norteador. Agradecemos a presença de todas, todos e todas. Continue acompanhando a programação que vai até dia 22 de julho.
Boa noite a todos. Fiquem bem, com saúde. Boa noite.